a grande pergunta. O que é a vida? Vida é um estado de consciência onde as coisas estão passando dentro e fora de nós e nós estamos aprendendo com ela. Para cada vez termos respostas mais amplas, para cada vez termos uma noção mais clara do que as coisas são e do que eu sou. Então, vida está diretamente relacionada à consciência. Quando nós, por uma série de fugas, de fragilidades, fugimos da consciência, fugimos da vida. Não adianta a gente ter medo da morte, se durante a vida a gente está mais morto do que vivo, mais inconsciente do que consciente. A mentalidade da gente é um pouco estranha, né? Nós achamos que a humanidade vai mudar, vai se transformar para melhor, porque um belo dia uma multidão de pessoas vão acordar e vão dizer: vamos mudar o mundo, e vão sair fazendo alguma coisa. Isso não é assim. A multidão segue um líder. Tem que ter uma pessoa que foi na frente e fez algo diferente naquele dia, que fez a curva em termos da maneira de enfrentar a vida, em termos de pontos de vista, de maneiras de ação. Ou seja, no final das contas, a história é sempre feita pelo indivíduo. A massa vai atrás, a massa não toma a frente de nada. Então, se dizer que o indivíduo não tem nenhuma importância histórica é uma mentira. Sempre foi ele que fez a história. Uma liderança que a gente tenha no sentido de romper uma inércia, um dogma, uma postura inadequada diante da vida e ser seguro nisso e sustentar essa posição pela vida inteira, é uma referência para a vida de muita gente. Quando eu sustento uma posição autêntica, realmente minha e realmente humana, isso dissemina e atinge muito mais pessoas do que a gente pode imaginar. Eu via muito na mídia, de diferentes maneiras, disfarçado, mas sempre um descrédito muito grande em relação ao ser humano. O ser humano é um projeto falido, o ser humano não dá certo, é corrupto, de diferentes maneiras, mas essa mesma ideia, muito, muito constante. Será que se eu pegar a minha experiência de vida, eu endosso isso? De todos os seres humanos que eu conheci em 60 anos de vida, quantos deles eram realmente corruptos, eram realmente mau caráter, eram realmente maus? Eu fui avaliar que na minha vida, mais de 95% das pessoas que eu conheci eram pessoas de bem, pessoas simples, que talvez não fossem extraordinárias, mas queriam criar os seus filhos, queriam viver a sua vida. Se 95% das pessoas que eu conheci na minha vida são boas e só 5% más, por que eu acredito quando me dizem que 100% da humanidade não presta? Percebe que eu não dou crédito à minha própria experiência de vida. Eu prefiro acreditar no que os outros dizem, porque os outros sabem mais do que eu. Os outros têm mais embasamento. Não tem. Não tem. Você tem uma amostragem muito boa para ter embasamento para as suas próprias ideias. Ouse pensar. Ouse fazer suas reflexões. A melhor coisa que você pode fazer por aqueles que ama é crescer como ser humano, porque só assim você pode garantir para eles algo permanente, que realmente lhes seja útil na vida, tá? Então, se eu cresço como ser humano e eu sou uma pessoa, por exemplo, mais atenta, mais concentrada, mais justa, mais ética, mais fraterna, pode mudar tudo na sociedade. Essas coisas ainda serão as ferramentas essenciais para fazer a vida dar certo. E a vida inteira ele vai ter você como inspiração para isso. A vida inteira ele vai lembrar do que o meu pai faria em tal circunstância, porque esses princípios básicos nunca vão caducar, sempre serão úteis. No meio de uma confusão, no meio de uma guerra, no meio de um tumulto, quem se sai bem? Uma pessoa que é atenta, consciente, fraterna, que trabalha para o grupo e não só para si mesmo, salva a sua pele de mais de um monte de gente. Seja lá o que for que aconteça, se ele tem esses princípios, ele vai encontrar a saída. E uma coisa é certa, a gente lembra do que os nossos pais nos ensinaram pela vida inteira. Isso fica gravado pela vida inteira. Inteligência artificial, pelo menos até onde a gente alcança hoje, ninguém sabe o que será o futuro, né? Ela é uma concatenação lógica dos conteúdos, do repertório que você deu para ela. Ela não vai criar do zero uma inquietude existencial. Por que eu sou máquina e você é humano? Por que eu paro de existir quando você dá o stop? Por que eu não tenho direito a uma vida constante como a tua? Quando acontecer isso, aí assustem. Mas não, ela parte, você pergunta, ela vai no repertório que foi abastecido ali, conecta as coisas de uma maneira lógica e te apresenta alguma coisa até interessante, porque nós temos um acervo de informações da humanidade enorme e ela processa esse acervo muito rapidamente, com muito foco, né? Busca exatamente o que ela quer. Então, ela te fornece como se fosse um mecanismo de pesquisa muito interessante. Mas a autenticidade, filosofia é autenticidade, questões existenciais próprias que decorrem do fato de você estar no mundo.